Bom dia, terceira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 27/11, aula de literatura. Estaremos dando continuidade ao conteúdo que estávamos estudando, Modernismo, fase 3. Na aula de ontem, nós vimos alguns escritores já e paramos em Guimarães Rosa. Então, dando continuidade aqui, nós estávamos comentando sobre como a linguagem de Guimarães Rosa é uma linguagem diferenciada, como a linguagem dele é toda marcada por um regionalismo, por uma construção, vamos dizer assim, linguística, da qual ele teve contato ali naquela região descrita por ele, né, que comentei com vocês, que é o sertão de Minas, né, do norte de Minas até a Bahia. Então, há toda uma descrição ali da linguagem que é própria de Guimarães Rosa e própria daquele ambiente ali. Ele é um autor que usou muito neologismos, então a maioria das palavras que nós encontramos nas obras dele foram criadas por ele para aquelas obras. Então vocês não irão encontrar em outras produções literárias em outros momentos. Nós estávamos comentando sobre a primeira obra dele, que foi Sagarana, que é um livro de contos, e eu chamei a atenção de vocês para o fato de que os nomes das obras sempre possuem já um direcionamento da própria história. Em Sagarana, por exemplo, a gente tinha a ideia ali da saga, né? Exprime a semelhança ali com uma saga, um destino. Então, parte do princípio que toda aquela obra, todos os contos que compõem essa obra, apresentam para a gente ali o destino de personagens. Guimarães Rosa é o tipo de autor em que todos os seus personagens sempre aparecem por meio de um destino, trilhando um caminho. A gente diz que ele é o tipo de narrador em que os seus personagens sempre estão em movimentos, sempre precisam sair de um determinado lugar e ir para outro, ou sempre sair de um determinado estado, vamos dizer assim, de aceitação ou de um estado psicológico para chegar a outro lugar. Então, os personagens de Guimarães sempre são personagens que estão em movimento, sempre precisam cumprir um destino, sempre possuem essa ideia da saga, né, da luta, da batalha, não necessariamente uma luta física, mas uma luta do próprio homem pela sobrevivência, com ele mesmo, né, com o seu eu interior. Então, nós temos essa ideia aí dos personagens que estão sempre em movimento. Grande Sertão Veredas, e o título também já deixa essa marca, já demonstra para a gente essa marca de Guimarães, já deixa nítida essa marca do escritor, né, que é um grande sertão veredas, ou seja, nós iremos trilhar por alguns caminhos dentro desse grande sertão que será descrito aí. E esse romance, que é o único romance de Guimarães Rosa, ele traz para a gente uma realidade geográfica, social, política e psicológica própria também desse local e com um olhar diferenciado desse escritor. O autor, ele demonstra para a gente a ideia do sertão ali como o mundo. Eu até comentei com vocês, né, que ele diz que o sertão é o mundo. Então, ele tem toda essa necessidade de representar esse ambiente ali como se ele fosse um reflexo de todas as regiões que apresentam essa mesma dificuldade social, essa mesma dificuldade financeira. Ele aponta ali o sertanejo como esse homem universal, que o tempo todo está em combate, né, vamos dizer assim, com o seu próprio eu, com o seu eu interior, em conflito com essa ideia de sagrado e profano, Deus e o diabo, a vida e a morte, a ideia da existência ou não de Deus, a questão da violência, a questão da fome. Então, há toda essa necessidade de mostrar em Grande Sertão Veredas esse sertanejo, que apesar de tudo ele se torna forte e ele nada mais é do que um reflexo, vamos dizer assim, e um retrato, na verdade, mais do que um reflexo, eu diria que é um retrato dessas pessoas que vivem na mesma condição. Por isso que ele classifica o seu regionalismo como um regionalismo universalista, ou seja, eu estou retratando essa região do Brasil, mas não é algo típico do Brasil, não é algo que acontece apenas no Brasil, não é uma característica apenas dessa região. Aí eu trouxe alguns trechinhos aqui de Grande Sertão Veredas. A obra toda é muito filosófica, muito reflexiva. Talvez vocês já devem ter lido
na internet algumas frases de Guimarães, porque são bem conhecidas, né? Viver é muito perigoso, ele costuma dizer. Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Só o começo aí já deixa bem claro para a gente as preocupações, né, e o tom filosófico do nosso narrador. E eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. E esse trechinho aqui diz o seguinte, ó: compadre meu Quelemem sempre diz que eu posso aquietar meu temer de consciência, que, sendo bem assistido, terríveis bons espíritos me protegem. Observem a linguagem, o tom que é usado aí. Ipe, com gosto. Como é de São Efeito, ajudo com o meu querer acreditar. Mas nem sempre posso. O Senhor saiba, eu toda a minha vida pensei por mim, forro, sou nascido diferente. Eu sou eu mesmo, diverge de todo mundo. Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. O Senhor concedendo, eu digo, para pensar longe, sou cão mestre. O Senhor solte em minha frente uma ideia ligeira e eu rastreio essa por fundo de todos os matos. Amém. Perceberam como que é uma narrativa bem diferente da que nós estamos acostumados? Há o tempo todo aqui uma conversa entre leitor e narrador, né? Quem está nos contando a história aqui diz: o compadre meu Quelemem parece que ele está falando diretamente para a gente enquanto leitor. E ele faz referências a uma conversa que ele teve ali, numa linguagem que, às vezes, quando a gente vai lendo, a gente tem que retomar a leitura, porque a gente vai se perdendo, né? Na linguagem, nas palavras, no texto que ele produz ali. E ele fala, conta e depois ele termina dizendo amém. A ideia de que assim seja, né? Que vocês concordem com tudo que eu estou dizendo. É como se ele estivesse apontando, vamos dizer assim, uma verdade, ou estivesse nos direcionando para entender uma verdade da qual ele está narrando, e ele termina dizendo esse amém, no sentido de que concordem comigo, aceitem o que eu estou dizendo. Os personagens dele possuem essa característica bem ímpar de serem pessoas que refletem, que filosofam o tempo todo e que estão sempre chamando a atenção para a condição do homem. No caso aí, a condição do sertanejo, né? A condição do homem que vive nessas regiões aí. O Senhor, mire e veja. O mais importante e bonito do mundo, acho que essa daqui deve ser conhecido de vocês, porque a gente costuma trabalhar muito essa ideia aí, vira e mexe, ela aparece lá no Face como citação. O Senhor, mire, veja. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. É a ideia de que o pensamento nunca está pronto, né? E que as pessoas não precisam ter a mesma ideia, a mesma, vamos dizer assim, a mesma defesa, o mesmo princípio ali a vida toda. Em algum momento você pode observar que talvez você está errado, que você precisa mudar, que você precisa refletir, que talvez seus valores estão sendo contra, né, alguns princípios. Então, ele trabalha aqui com a ideia de que nós estamos em transformação. E essa ideia de transformação, ela é latente nos personagens de Guimarães Rosa, que, como eu disse para vocês, estão sempre fazendo uma travessia. Ontem eu comentei para vocês sobre um conto dele muito conhecido, acho que é o conto mais conhecido dele, que vira e mexe aparece, sugeri para vocês estarem lendo, que é A Terceira Margem do Rio. A Terceira Margem do Rio é um conto, assim, vamos dizer, fantástico, porque a gente fica tentando imaginar desde o título, né, o que seria uma terceira margem. E nós temos aí um personagem, o narrador conta a história, né, do pai, que é o nosso personagem, que simplesmente resolve construir uma canoa e ficar morando na canoa no rio pro resto da vida. Então, nós temos aí um personagem que vai de um lado para o outro, dentro da canoa, de uma ponta a outra do rio, subindo e descendo, direita e esquerda, de uma cidade para outra, de uma região para outra, a toda essa questão aí do isolamento social, Samuel. Eu não vou contar mais nada para vocês, se alguém quiser ler, não perder aí, né, a graça do conto, mas há esse isolamento social e o questionamento: por que ele se isolou? O que ele buscava, afinal de contas? Ele estando dentro do rio, alguma coisa ele queria. Qual a relação do homem com o rio? E quando a gente pensa nessa ideia de homem-rio, a gente observa que o rio está sempre em movimento. Então, nós temos toda uma metáfora, né, associativa aí, da ideia de que o homem é como o rio, está em constante movimento, está sempre em busca de alguma coisa. O rio sempre está em busca do mar, não é essa a ideia? Ele corre para o mar.
e o homem está sempre em busca de alguma coisa. E nós temos aí uma ideia de uma terceira margem. O que seria essa terceira margem? O que o personagem estaria buscando? Como ele pretendia encontrar essa terceira margem? Como é possível um rio ter uma terceira margem? Então, são N questionamentos que a gente faz, e no final, quando você termina e algumas pessoas conseguem identificar o que o autor quis dizer, outras ainda precisam de ler mais alguma coisa, de observar mais alguns detalhes para poder entender o que o autor quis nos passar. É interessante que não é um conto fechado, vamos dizer assim. É um conto que nos permite interpretar, fazendo associações e vendo que é possível o que você pensou e o que eu pensei encaixar-se dentro do conto. Há toda uma questão mística que a gente já comentou, que é marca de Guimarães Rosa, nesse conto, A Terceira Margem do Rio, e há todo um misticismo misturado com conhecimentos cristãos, há toda uma preocupação ali do escritor em apontar isso aí. O tempo todo, o conto ele é marcado por um jogo de três, né? Tudo que ele vai falar, ele aponta três coisas. Por exemplo, meu irmão foi ao mercado, então ele trouxe banana, arroz e chuchu. Minha mãe preparou a comida, arroz, farinha e carne. Então, sempre ele trabalha com um jogo de três. E por quê? Qual é o objetivo? Deve estar ligado à terceira margem. Então, a gente observa que, na verdade, não é um conto escrito de qualquer forma, é um conto que tem toda uma significação. E Guimarães Rosa, nós vamos identificar isso também em Clarice, eles possuem uma característica que é fazer o leitor chegar, de repente, àquele estágio de era isso que ele queria dizer. Em Clarice Lispector, nós vamos observar a questão da epifania clariciana. Sabe quando vocês estão lendo e, de repente, não, alguma coisa vai acontecer. E aí, às vezes, é uma atitude assim tão simples, mas que você observa como que era exatamente o que precisava para o personagem mudar de vida. Era exatamente o que precisava acontecer para a gente compreender o conto, para a história destrinchar, vamos dizer assim. Então, essa questão desse personagem em travessia, né, em movimento, que está sempre em busca de alguma coisa, é característica dos personagens de Guimarães Rosa. E sempre que vocês lerem alguma coisa dele, sempre que vocês tiverem acesso a algum texto de Guimarães, já pensem dessa forma. O personagem está em busca de alguma coisa. Ele está atravessando ou um conflito interno, ou um conflito social, ou ele está querendo provocar uma mudança no ambiente. Sempre há essa ideia de passagem, de movimentação. Ok? Vamos lá, que eu já falei demais de Guimarães Rosa. Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma grande escritora. Depois de Machado, é a minha escritora preferida, né? Clarice Lispector, ela é ucraniana, ela veio para o Brasil muito nova. O nome Clarice foi dado pelo pai como uma forma de esconder, né, o nome antigo dela. Ela mesma não conhece qual foi o antigo nome, né, que o pai preferiu não relatar, não revelar, deixou no passado. E ela formou-se em direito, viveu muito tempo fora do Brasil, porque o esposo, né, o marido, era diplomático. Ela teve uma vida dedicada aí ao lar e ela era apaixonada pela literatura, mas só conseguiu entrar nesse meio literário quando divorciou-se do marido. Né? Fora ainda do país, ela pediu o divórcio, voltou para o Brasil para tomar conta dos filhos, e a partir dali começou a produzir uma literatura pautada no universo feminino. É interessante a gente destacar isso porque até que ela esteve casada, ela viveu, vamos dizer assim, num ambiente de opressão. Ela não conseguiu produzir, ela não teve liberdade, ela não teve permissão do marido. E talvez a gente possa associar essa ideia, né, dessa vida que ela teve, que não era a que ela queria, ao fato das personagens dela todas serem mulheres. São sempre mulheres engajadas, sempre mulheres em busca de alguma coisa, sempre mulheres que lutam para provocar uma mudança física, uma mudança filosófica, uma mudança espiritual, uma mudança social. Então, sempre nós temos ali personagens femininas fortes e que estão em busca de alguma coisa, e que pretendem fazer alguma coisa, e que querem se sobressair em determinada posição.
seu romance inovador e sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. O primeiro livro dela foi Perto do Coração Selvagem e recebeu o prêmio Graça Aranha. Os nomes das obras de Clarice também são bem sugestivos, né? Nós temos aqui Perto do Coração Selvagem, Laços de Família, que é uma reunião de contos, A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH, A Legião Estrangeira, que também é um livro de contos, Felicidade Clandestina, Água Viva, A Hora da Estrela, A Via Crucis. Então, observem que os nomes das obras também trazem a característica individual da escritora, né? Laços de família, esse ambiente familiar. Legião estrangeira, ou seja, o que é de diferente, aquilo que apareceu de diferente. A ideia da água viva, da Via Crucis. E a Clarice, ela torna-se uma escritora de renome, de reconhecimento, primeiro por essa questão aí da prosa intimista. Clarice traz para a gente esse olhar, né, sobre as personagens femininas, sobre, vamos dizer assim, não vou dizer o corpo feminino, mas sobre o papel feminino na sociedade, né, o papel que se desempenha como mãe, como filha, como uma profissional. Então, ela traz para dentro das suas obras esse questionamento. As personagens dela são personagens, não vou dizer que todas são inteligentes, mas são muito reflexivas. Se eu disser que todas são inteligentes, para quem já leu A Hora da Estrela, vai lembrar que Macabeia, coitada, era totalmente desprovida de qualquer conhecimento, né? Mas as suas personagens, elas nos impactam. E como eu estava comentando com vocês, essa ideia de que a personagem sempre está fazendo uma reflexão, sempre está em busca desse fluxo de consciência, que também é uma marca da Clarice, até ela chegar a esse momento epifânico. Vou tentar dar um exemplo para vocês de uma das obras dela, para vocês compreenderem o que é esse momento epifânico. Tem uma obra dela. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão aí? Sim ou não? Sim? Estão por aí? Tudo ok? Ok. Tem uma obra de Clarice chamada O Livro dos Prazeres, em que a personagem é a Lori. A Lori é filha de uma família muito rica e ela vem para São Paulo logo que a mãe morre. Ela tem 4 irmãos, né, homens, ela é a única filha mulher. Ela vem para São Paulo para estudar. E chega aqui, ela resolve ser professora. O pai não aceita muito, porque vem de uma família rica, resolve ser professora, mas o pai deixa passar. Ela vai dar aula, vive numa situação assim de pobreza, porque ganha muito pouco, e o pai sempre manda mesada para ela. Então, ela mora num apartamentozinho no centro, ela não tem contato com os irmãos, o pai, o único contato que tem com ela é o dinheiro, né, a mesada que manda para ela. Ela é uma personagem assim fechada, ao mesmo tempo que ela quer se abrir para o mundo, ela tem medo, e ela namora Ulisses. Observem o nome, Ulisses. Aí a gente relembra aí, Ulisses, o grande guerreiro lá, né, de Troia, lembram de Ilíada e Odisseia. Então, o personagem dela, Ulisses, é um professor universitário. E ele representa para a gente aquela figura desprovida de qualquer desembaraço, vamos dizer assim, enquanto Lori é toda fechadinha, tem vergonha de tudo, tem medo de ir até o mercado, e ela tem medo do mar, ela não consegue entrar no mar. E nós vemos ali que tudo que acontece na vida dela é exatamente por alguma coisa que ela guarda, por um medo que ela tem de alguma coisa, que a gente vai descobrir mais à frente, que é esse medo da água. E isso faz com que ela não consiga dar um passo à frente, com que ela não consiga, vamos dizer assim, ser alguém melhor do que o que ela é. Ela namora com Ulisses e Ulisses quer o tempo todo um contato sexual com ela e ela tem medo. Ela não consegue permitir-se a isso. Então ela vai ao clube com Ulisses, ela não consegue entrar na piscina, ela não consegue tomar sol, ela não consegue ficar à vontade. E aí um dia, né, passando aí o tempo, Ulisses diz o tempo todo que quer muito ficar com ela, quer muito, né, tê-la em seus braços, mas ele quer que ela esteja preparada para isso. E aí a gente fica assim, então ele só quer, é só uma questão sexual. O tempo todo o livro vai trabalhar com essa questão sexual, visto que o nome é o Livro dos Prazeres. Mas não é um prazer sexual que a escritora quer colocar para gente. É o prazer de você fazer algo sabendo que aquilo te proporcionou uma satisfação pessoal. Não é sexual, uma satisfação pessoal, uma alegria, uma tranquilidade, uma paz, que aquilo tirou de dentro de você
um peso que você carregava, ou alguma coisa triste que você escondia. E a Lori, em alguns momentos ali, ela começa a refletir sobre a situação dela. O Ulisses vai deixando ela mais de lado para ela poder pensar na vida. E ela, um dia, diante de uma tempestade, ela sai de casa na chuva, correndo como uma louca, né? Ela tem aquele tipo um surto. E ela, quando abre os olhos, ela está onde? No mar, na praia, na beira da praia. E ela toma aquele susto, ela congela, e o que que ela faz? O que que vocês acham que a personagem vai fazer? Ela vai até a beira do mar e mergulha na água. Aí a gente pensa, louca, né? Está querendo morrer. Se ela tem, na verdade, um surto, ela está querendo morrer. E aí a personagem mergulha. Por um tempo, a gente, enquanto narrador, ok, Yasmin, a gente, desculpa, leitor, fica pensando assim, acabou, né? Porque dá uma pausa, o narrador fala pra gente que nada mais é visto, e de repente a Lauren ressurge. E ela ressurge uma nova mulher. É como se ela tivesse que o tempo todo admitir que ela é mais forte do que a água, que o medo dela, e lógico que há toda uma metáfora ali, né? Porque a água representa coisas do passado dela, né? Depois vocês podem estar procurando para poder saber, mas há toda uma ideia aí de que ela enfrenta os seus medos. Então, quando ela sai das águas, é mais ou menos isso aí, Samuel. Quando ela sai das águas, ela é uma outra pessoa. Ela consegue enfrentar os seus medos. E aí a gente tem aí aquele momento epifânico, que é assim, era só isso que eu precisava, era combater, era enfrentar o meu medo. Ela mergulha, e quando ela sai uma nova pessoa, ela sai dali correndo e ela vai ao encontro de Ulisses, como se ela dissesse, né? Agora eu estou pronta. Agora a gente pode ficar junto realmente, porque agora eu sou uma nova pessoa. Eu compreendi o que eu precisava fazer. Então, as personagens de Clarice sempre são essas personagens que precisam, em algum momento, ter esse estalo para fazer alguma coisa para mudar a sua situação de vida. E são, assim, personagens interessantíssimas. Todas as mulheres de Clarice, né, presentes em sua obra, são interessantíssimas. Vocês já devem ter ouvido falar de Macabeia, né, em A Hora da Estrela. O próprio nome do livro ali, né, A Hora da Estrela. Nós temos uma personagem que fica o tempo todo querendo ser vista, ser percebida. Ela é uma nordestina que não sabe conversar, não sabe se vestir. Ela vai passar o batom, ela borra a boca toda. Ela vai passar um esmalte, ela borra as unhas. Ela vai comprar uma roupa, ela não sabe se está grande, se está pequena, se está apertada. Ela não consegue, né, se perceber. E ela fica o romance todo ali, arruma um namorado, a amiga dela toma o namorado dela, e ela não consegue achar o seu lugar na vida. E o sonho dela é ser reconhecida. Ela quer que alguém a veja como uma pessoa importante. E vocês já leram A Hora da Estrela? Vocês conhecem a história? Alguém já leu? Alguém já ouviu falar? Alguém conhece alguma coisa? Não? Porque se eu contar, vai perder toda a graça ali, mas eu preciso comentar pelo menos o final para vocês entenderem essa questão da epifania. E em nenhum momento, aí no final já da obra, a personagem que está sempre em busca desse reconhecimento, ela está atravessando a rua e ela é atropelada por uma Mercedes. E quando ela cai, né, segundos antes dela morrer, sumiu, Camille, o som? Tá ok, pessoal? Camille disse que não está me ouvindo. Ou está ok? Tá ok, Camille. Então, no momento em que ela é atropelada ali por uma Mercedes, ela abre o olho e ela só consegue enxergar o símbolozinho da Mercedes ali, que é uma estrelinha, né, dentro daquele círculozinho, e é como se ali ela encontrasse o seu reconhecimento, né, a hora da estrela, o único momento em que ela encontra, em que ela consegue um reconhecimento, em que ela é percebida como pessoa, é no momento em que ela é atropelada, porque as pessoas vão ao redor dela, socorrem, né? Todo mundo se junta ali e percebe, ó, é uma pessoa, ó, ela foi atropelada, ó, ela está morrendo. Então, assim, é uma obra um pouco triste, mas uma obra bem reflexiva, no sentido de que ela é uma personagem frágil que tenta o tempo todo se tornar forte,
mas que ela percebe que naquele universo em que ela vive, né, patriarcal, masculino, naquela sociedade machista na qual ela está inserida, que é retratado para a gente ali, ela não consegue esse reconhecimento. Há toda uma questão também do preconceito pelo fato dela ser nordestina, mas a personagem dela é essa personagem que está sempre em movimento, em busca de alguma coisa, procurando uma mudança, e infelizmente, né, ela não consegue, ou consegue só no final, quando morre, e nós ficamos com essa consciência ali, vamos dizer assim, batendo, né, refletindo, em movimento, né, a nossa consciência levanta esse monte de questionamentos sobre, poxa, precisava ter acontecido isso? Por que não houve reconhecimento? Poxa, por que ela nunca foi enxergada? E para quem um dia for ler a obra, ela não queria um reconhecimento de ser famosa, não. Ela realmente é uma pessoa que passa despercebida, aquela pessoa que não tem amigos, que não tem ninguém. Então, essa ideia do reconhecimento aí, que fica para a gente nessa discussão, é como muitas vezes a gente não enxerga as pessoas ao nosso redor. Como muitas vezes as pessoas estão precisando e a gente não percebe do que as pessoas precisam. É por isso que em suas obras há toda essa sondagem dos mecanismos mais profundos da mente humana. É uma técnica impressionista de apreensão da realidade interior, onde nós temos ali a predominância de impressões, de sensações, o fluxo de consciência. Ou seja, a personagem vai refletindo, vai falando, vai pensando, né? Há uma quebra dos limites temporais ali, do espaço-tempo, ao mesmo tempo que ela começa a refletir, ela lembra de algo que já aconteceu, ela comenta sobre como ela gostaria que fosse, e a gente, enquanto leitor, vai tendo acesso a toda essa vida da personagem, a toda essa impressão que a personagem tem da vida e a toda essa, vamos dizer assim, esses sentimentos íntimos do personagem. As personagens de Clarice, como eu já disse, são mulheres que não se limitam ao ambiente familiar, sempre querem atingir aí, né, valores essenciais humanos universais, sempre estão em busca ali de fazer alguma coisa, né? As carências afetivas são criticadas pelas mulheres, não são mulheres que aparecem ali inseguras, ao contrário, ela quer sempre colocar as mulheres como fortes, como mulheres que saem dessa condição ali de fragilidade. E é interessante ainda que, ao contrário de Macabeia, que tem nome, muitas das personagens dela nem nome apresentam. Em O Livro dos Prazeres, a personagem Lore tem o seu nome. Em A Hora da Estrela, Macabeia tem o nome. Agora, as demais personagens de Clarice, em sua maioria, não apresentam nome. Por quê? Aquela mulher é a representação de todas as mulheres. Há uma obra dela muito famosa que é A Paixão segundo GH, e a gente fica a obra toda lendo, tentando entender o que é GH, da onde veio esse GH, se o nome da pessoa é GH. E a personagem não conta até o final da obra, e você vai lendo e tenta entender o que é. A personagem vai fazer uma viagem, ela vai pegar uma mala, quando ela pega a mala tem uma barata em cima, e ela tem pavor de barata. E ela fica estática. E a obra toda gira em torno dessa paralisação, vamos dizer assim, da personagem diante da barata. Então, nós temos ali um romance, imaginem, um romance que vai se destrinchando em cima daquela cena. É uma personagem feminina que se depara com a barata, então ela fica, né, vamos dizer assim, parada, paralisada, e a história toda vai passando ali. Então, é um fluxo de consciência do qual nós vamos tendo acesso apenas por meio do que passa pela mente da personagem, pela cena, né, diante dessa barata, pela movimentação da barata que, de um lado para o outro, né? É interessante, Samuel, que é uma viagem, como você está colocando ali, né? A obra é longa e, assim, é interessantíssimo porque ela traça para a gente várias reflexões e traz à tona vários problemas, né? Porque a partir dali o personagem vai mostrar por que o medo da barata, o que a barata representa, o que ela está sentindo, como ela deveria se comportar. Então, é toda uma obra que vai se deslanchando, destrinchando ali em um segundo, né? E se a gente fosse analisar, o que você faria? Pega o chinelo e mata a barata. Acabou. Mas não, ela fica estática e a obra vai se desenrolando. E aí é todo um questionamento, por que GH? Né? GH estava gravado na mala de viagem, mas o que significa, a gente não fica sabendo. Não há para a gente, enquanto leitor, necessidade nenhuma de dar nome à personagem, muito menos de definir quem é GH. Ela poderia ser qualquer mulher que passasse pela mesma situação que aquela.
E eu não estou dizendo só da barata, né? Que a ideia da barata é uma metáfora das situações, dos problemas enfrentados dentro do universo feminino. Alguma perguntinha por enquanto? Acho que a Sandra chegou aqui. Então, para a gente poder fechar aqui com relação a Clarice, lembrar sempre dessa preocupação da autora em pôr, né, essa personagem feminina sempre como uma mulher forte, em sempre estar demonstrando que ela não aceita a sua condição ali de ser uma mulher subjugada. Nós temos ali um predomínio do tempo psicológico e, portanto, uma subversão do tempo cronológico. O tempo todo, as narrativas de Clarice trazem esse fluxo de consciência. As ações passam a ter importância secundária, servindo principalmente como ilustração de características psicológicas das personagens. Ou seja, o mais importante é o que a personagem está pensando e como ela está agindo. Vamos dizer assim, o que as ações provocam sobre ela. Mas aquilo que está acontecendo ao redor não é tão importante. Por exemplo, diante daquele fato da personagem ali do romance A Paixão Segundo GH, estar diante da barata não era o mais importante, mas sim o que aquilo provocou nela. A presença da epifania, que eu já comentei com vocês o que é, a fusão de prosa e poesia, né? Seus romances são bastante poéticos, sempre trazem essa preocupação ali da subjetividade, do eu, de trazer à tona, né, esse sentimentalismo dos personagens. O uso de metalinguagem em associação com os processos intimistas e psicológicos, políticos sociais, filosóficos, existenciais, nós sempre teremos essa preocupação da autora em trazer à tona essa reflexão. Né? Para a gente encerrar aqui, nós temos uns trechinhos de A Hora da Estrela, né? São reflexões de Macabeia. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Se eu tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada e em meio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. Fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos, perdão, não há como fugir. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas, tempestivas, nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite, embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos. Observem aí que são questões, né? A ideia do quem sou eu são questões filosóficas, são questões que nos levam a refletir, que é o que a personagem faz no desenrolar da obra, A Hora da Estrela, e que é o que todas as personagens de Clarice fazem em suas obras. Ok, pessoal, estou encerrando aqui, aguardem só um momentinho.